Esse projeto de vocês é extremamente útil, né? Porque a gente tem muitas famílias que têm um acesso à água potável que é extremamente complicado. Nós sabemos o quanto o ser humano e esse planeta precisa da água, né, Uhum. para a subsistência. Foi isso que realmente acabou motivando vocês a pensarem nesse assunto? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Sim, então, iniciou lá no CTI Renato Archer, onde a gente era bolsista de um projeto chamado WASH, que pegam alunos do ensino médio e da graduação, e esses alunos fazem projetos científicos e aos sábados eles dão oficinas para crianças da comunidade de Vila Olímpia. Eh, Lá a gente conheceu bastante gente da área de humanas, eu era de eletrônica, os dois meninos também, Gabriel e Matheus. E a gente teve bastante contato com o pessoal de humanas e sociais, e a gente descobriu não, teve ciência dos problemas, Uhum. né, sociais do Brasil. E o que mais ficou na nossa cabeça foi a parte da água do semiárido. Olha, eu tenho o dado aqui que em um ano o governo investiu 367 milhões na construção de 59 mil cisternas em 15 estados do semiárido da Amazônia e também do sul do Brasil, né? Regiões de semiárido na Amazônia e do sul do Brasil. Só isso não é suficiente. Não é suficiente. Me conta, qual é a realidade que vocês conheceram dessas pessoas e como o projeto de Sim, vocês consegue ajudá-las? sim. O projeto de 1 milhão de cisternas ajudou muito, né, essas famílias, porque elas não tinham nem onde armazenar água, nem água. Uhum. Então, essa cisterna, quando chovia, a família guardava essa água na cisterna, só que a cisterna não tinha tratamento microbiológico. Então, a pessoa achava "Ah, a água está limpa, porque é água transparente, só que havia vários micro-organismos, né, na água. E a gente veio com esse projeto para purificar essa água, porque tinha muita criança morrendo por causa da água Uhum. suja, entendeu? E vocês usam uma metodologia para purificar essa água? Vocês usam um cloro, mas esse Isso, cloro é gerado por meio de água e sal. isso. Simples. Simples assim. Por método de eletrólise, né, que é uma reação química onde a gente mistura água, sal e uma fonte de Uhum. energia, que a gente está usando uma placa fotovoltaica, que é aquela placa solar, e lá tem, né, bastante sol. Isso a gente quis otimizar porque muitas das residências não têm energia elétrica nas casas. Então, com essa energia solar, essa energia elétrica tirada da energia solar, a gente consegue dissociar as moléculas e separa o cloro da água e do sal. E esse cloro é encaminhado até a cisterna, em estado de gasoso. E quanto que esse, essa inovação que vocês Uhum. criaram consegue purificar de água? Então, a cisterna padrão, ela é 16 mil litros de água. 16 mil litros de De água. água. O equipamento, que tem a capacidade de 17 litros de solução, misturada de água e sal, ele consegue tratar uma cisterna inteira. E essa cisterna, a família no semiárido, eh, sobrevive com ela em torno de 8 meses, uma família de, Oito sim, meses. uma família de 5 pessoas. Então isso é complicado, já que a gente aqui do Sudeste usa bastante água. Eles têm que sobreviver por 8 meses com 16 mil litros de água. É muito pouca coisa, né? Você tem uma comparação? Quanto de água, em média, é usado no Sudeste e isso que eles têm que. Olha, eu nunca parei para, a gente nunca parou para analisar a diferença da quantia que a gente gasta, só que por mês eu acho que uma família já usa isso, né? Mais 16 mil litros de água, Então eles têm que usar em 8 meses. 7 vezes mais, Sim, uma média básica aí. é. A água que eles usam da cisterna é só para fazer comida e beber mesmo. Ô Beatriz, e vocês, para desenvolver a cisterna, vocês usaram peças de baixo custo. Isso para justamente ter um impacto e uma acessibilidade para todas as famílias que realmente precisarem. Isso. A gente montou o equipamento com cano PVC, né, conexões de canos PVC, e a gente fez um manual onde qualquer pessoa pudesse reproduzir. Então, como é peça comercial, a pessoa pode montar na própria casa. Uhum. O governo vai distribuir kits, né? Agora, bom, o projeto foi longe, né? Eu Foi. disse aqui na introdução de que vocês participaram de uma competição internacional de inovação, foi na Suécia. Quando vocês estavam produzindo isso, vocês imaginavam? Mas nunca, Nunca mesmo? nunca, 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 nunca. Não tinha lá o professor que falou, não, gente, olha, na Suécia tem isso, então vamos lá. Não.
Não, não, a gente não imaginou. Quando a gente começou a fazer esse projeto, era mesmo um projetinho que era para ficar lá na sala. E a gente começou Era a... para ser teoria ali. Isso, era para ficar lá, apresentar para os amigos, não era para ter tanta visibilidade. E aí a gente começou a apresentar em feiras e conhecer outras pessoas que davam dicas, falavam, conversa com tal pessoa, que essa pessoa pode ajudar em teste, essa pessoa pode ajudar em divulgação, a pessoa pode ajudar, entendeu? Aham. E aí foi crescendo o projeto, crescendo, crescendo, a gente foi desenvolvendo mais a pesquisa. E nesse prêmio Jovem da Água de Estocolmo, quem avisou, ninguém sabia desse prêmio, quem me avisou foi uma moça que me seguia no Facebook e ela falou, olha, eu vi uma coisa assim, a minha amiga está organizando esse prêmio. Que incrível. Sim. E eu acho que vai dar certo, inscreve lá e deu certo. E foi, inclusive, a primeira vez que vocês viajaram de avião. Primeira vez. Primeira vez fora do país. Sim. Como é que é essa sensação? Nossa, inacreditável, porque a gente nunca tinha nem saído de São Paulo direito. A gente ia pra quê? Pra Praia Grande. E aí, a gente descobriu, a gente teve a notícia lá, no dia da cerimônia, que a gente ia pra Estocolmo. Aí eu não tinha noção, eu fiquei, não acredito. Eu cheguei no aeroporto, não acreditando ainda, eu falei, não. E aí passou aquele nervoso, não sabia o que fazer, meu amigo começou a chorar. Não, meu Deus do céu, quantas horas ia ficar no avião? Mais de 24 horas. Eu falei, meu Deus, não acredito nisso. Já foi uma estreia bem intensa, Sim, né? sim. Num voo. Foi. E assim, vocês são tão novos, e aí participarem de uma premiação internacional, né? Com essa importância, uma viagem dessa, e representando o país de vocês, né? Numa competição, mais uma vez eu digo, importante, e também tão novos e já contribuindo para a vida das pessoas, né? Para que elas tenham mais qualidade de vida. Como você mesma disse, crianças estão morrendo porque Sim. consomem essa água que elas pensam que estão limpas, mas na verdade não estão, né? Eu acho que essa foi o projeto, além do projeto em si crescer, eu acho que ele fez muito eu e os dois meninos crescerem juntos, sabe? Então a gente aprendeu muita coisa, a gente amadureceu muito por causa do projeto. A gente não tinha noção, quando a gente começou a fazer, quanto isso ia impactar na vida do outro. Imagino. E aí a hora que a gente foi vendo, quando a gente foi conversando com o pessoal que mora lá, a gente foi vendo, putz, olha a bronca que a gente pegou. E aí a gente só foi pegando mais amor pelo projeto, entendeu? Quando a gente foi conhecendo as pessoas que a gente estava ajudando, aí fez total diferença. fez total diferença. Para chegar lá no prêmio, vocês tiveram que vencer outras 21 ideias e depois ainda superaram mais 4 projetos finalistas. Então vocês foram os vencedores desse prêmio, primeiro lugar. Isso, na fase nacional. E a fase nacional levava para a mundial, que era para competir com mais de 32 países. E lá o vencedor foi os Estados Unidos, na mundial. Como é que foi, inclusive, esse momento lá? Porque o projeto de vocês é muito legal e vocês conseguiram quebrar N barreiras que vocês nem imaginavam, né, que o projeto ia chegar, mas vocês também devem ter conhecido outros projetos muito interessantes lá na feira. Nossa, vários projetos e a cultura de cada um, porque a gente foi com uma ideia na cabeça de cada país, como seria cada cultura, a gente descobriu que era totalmente diferente, que todo lugar do mundo tem problema e está todo mundo tentando resolver de algum jeito. Principalmente com relação à água, né? Em relação à água. Nossa, e foi maravilhoso, porque a gente não sabia falar inglês, então a gente tinha que apresentar em inglês o projeto. Foi? Sim. E aí, como vocês fizeram? A gente fez um intensivão e tentando decorar. Agora tá fluente. Não tá muito fluente, não. Não tá tão fluente assim ainda, não. E aí a gente teve muito pouco tempo para treinar. A gente teve o quê? 2 meses para treinar. E aí a gente treinava todo dia, assim, bem intenso. Aí chegamos lá, conseguimos apresentar. Nossa, e depois que a gente apresentou, foi uma sensação tão boa de conseguimos de novo, sabe? Mais uma vez deu certo. Mais uma vez deu certo. E lá a gente aprendeu muita coisa com o pessoal dos outros países, sabe? País que eu não acreditava que tinha uma situação igual para pior do Brasil. Então eu fiquei surpresa. Vocês, para conseguirem produzir esse projeto, vocês também tiveram que estudar muito. Você estava me explicando, por exemplo, a reação química que acontece para que esse cloro desenvolvido, né, água e sal, possa fazer a purificação da água. Isso é fruto de horas e horas de dedicação e pesquisa profunda, né? Sim, sim.
A gente estudava na escola ETEC Bento Quirino das 7 até as 4. Que é uma escola pública. É uma escola pública, técnica, né? A gente fazia eletrônica e depois disso a gente ia para o CTI. A gente, sei lá, ficava 2 horas no ônibus, depois a gente ficava das 6 até a meia-noite lá. Então era todo dia isso. Essa Ficava rotina das pesada. Das 7 à meia-noite estudando. Só isso que a gente fazia. Ô Beatriz, e agora cada um de vocês seguiu um rumo diferente, né? Tá cada um num canto. Você É. está estudando na PUC, Campinas. Você está fazendo o que lá? Estudando química. Química. Depois de tantas horas Né? estudando reações químicas, é cedo para falar o que você quer fazer quando você terminar a faculdade? Esse projeto é uma coisa que você quer continuar? Você quer desenvolver realmente outros projetos para ajudar as pessoas? Quais são os sonhos que você está carregando depois que essa porta se abriu? Então, desde que eu me lembre por gente, assim, eu sempre quis ser cientista. Eu Sempre. sempre quis ser cientista, porque, querendo ou não, a ciência mudou a minha realidade, assim. Antes de eu fazer projeto, inclusive, porque eu, que nem as crianças que a gente ajuda lá na Vila Olímpia, a gente não tem condições quase nada, a gente nem acreditava que ciência existia no Brasil, né? Então, depois que que eu entrei na escola, a gente visitou bastante empresas, centros de tecnologia, eu falei, putz, existe ciência mesmo, eu consigo. E depois que a gente fez o projeto, eu só firmei mais que eu queria continuar na pesquisa para ajudar as pessoas. Então, eu tento dividir as coisas que eu faço entre a parte social, de eu ir atrás, conhecer realmente qual é o problema, e a parte do laboratório, que é quando eu estudo e tento resolver esse problema. E é isso que eu quero continuar fazendo pro resto da vida. Os teus outros 2 colegas estão fazendo o quê? Um está fazendo química também, na UFSCar, e o outro está estudando para conseguir entrar em engenharia de materiais. Interessante. Todo mundo foi para essa. Todo mundo Todo está num processo de continuar, né? Sim. Dentro do que o projeto desenvolveu. Isso. Legal. Beatriz, todo sucesso do mundo para Ah, você. obrigada. Sucesso aí, parabéns pela iniciativa dos 3 e que Deus continue abençoando vocês em todas as decisões, em todos esses trabalhos sociais que vocês estão desenvolvendo. Ah, obrigada, viu? Muito obrigado mesmo pela presença.